Bom, meu nome é Aliande Miele Barbosa, eu completei 42 anos no dia 1º de janeiro agora. Eu sou nascido em Vitória, no Espírito Santo. Há pelo menos 15 anos eu moro num município chamado Cariacica, lá no bairro de Itaquari. Bom, eu sou músico acho que há muitos anos, assim, desde que eu me entendo por gente, eu me interesso por música. Eu comecei com o meu primeiro instrumento, foi um contrabaixo aos 6 para 7 anos de idade. Nunca mais parei. Então, música pra mim, eu venho de um berço familiar religioso e por sorte eu tive meu irmão, que era um violonista clássico, assim, ele estudava violão clássico, mas numa linha mais evangélica, e eu ficava mexendo nas coisas dele, no violão dele e tal, e eu não podia tocar. Pelo menos a professora dele na época, eu era muito novo, assim, eu tinha uns 5 anos, assim, a professora brigava muito quando eu pegava o violão, que ela falava que o violão era consagrado. E eu tinha, nessa época eu tinha muita influência de um tio meu que veio a falecer, que ele tocava contrabaixo, na época que eu fui meu primeiro contrabaixo. E dali eu herdei também, se eu não me engano, foram 3 discos, que era um do Misfits, um da Janis Joplin e um Black Sabbath, eram vinis. E dali pra frente eu comecei, se eu tinha 6 para 7 anos, aí eu ficava curioso com aquilo ali, e a questão do meu irmão tocando violão. Basicamente foi isso. Então, minha primeira banda, cara, foi com... eu não posso chamar de banda, mas a primeira formação parecida com uma banda foi com um amigo meu. A gente tinha, sei lá, 8 para 9 anos, assim. E, a gente ficava tocando dentro do apartamento, algo bem de moleque, assim. Ele tinha uma caixa, um prato, e eu tinha o contrabaixo com uma caixinha horrível. E a gente ficava, eu fazia as músicas e a gente tocava. Ele tocava, fazia o prato, ficava amarrado eu tirava a planta da minha mãe do teto e ele pendurava o prato e amarrava em uma caixa e a gente ficava fazendo música ali. Então, teoricamente, o meu primeiro contato com as pessoas ali como uma banda foi com ele ali. Depois a gente montou uma outra banda juntos, já morando em Jardim Camburi. Eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos, a gente tocava bastante cover, essas coisas, mas eu não gostava, eu sempre gostava de fazer música autoral. Eu participei de umas outras 2 bandas que eu acabei montando e saindo. Nunca teve nome, assim, eram trabalhos bem rápidos, assim, tipo, desse espaço de tempo de 8 até os 18, eu tive várias pequenas bandas, assim, mas eu ficava muito puto porque os caras queriam só ensaiar e eu ficava meio chateado com isso. Então eu passei a tocar com uma banda que chamava Outdoor, que era uma banda de cover, e aí eu comecei a me envolver mais com cover, essas coisas assim, mais como uma válvula de escape do que por gostar mesmo, porque o que eu queria era fazer um som autoral, e eu não conseguia. Então, e em meados de 91, eu fui ver um show no Salesiano de uma banda chamada Stage Dive. E essa banda, ela me impressionou pela energia de palco, principalmente do vocalista, o Rodrigo, e pelas composições e o restante em si, tudo de um guitarrista que pra mim estava muito à frente na época, que chamava Marcel, que era o guitarrista do Dead Fish na época, até então Stage Dive. E foi o primeiro show que eu vi dessa banda. Eu falei, é isso que eu quero fazer, cara, eu quero uma banda que dê a cara dessa mesma forma. E só que passando o ano de 91, eu fui fazer outras coisas, eu fui contratado para fazer, eu fui trampar com um amigo meu, ou ter uma participação com uma banda que não tinha nada a ver com o estilo mais com rock, porque eu já tinha desencanado por causa de trabalho, porque pra mim a informação chegou tarde, entendeu? Tipo, quando eu vi o Dead Fish, eu falei assim, caramba, eu poderia estar numa banda dessa e não consegui, isso meados de 91. Mas eu já estava saindo já
para um outro lado de trabalho, de estudar, então eu não conseguia mais dar tanta atenção para a música. Aí eu fui trabalhar de uma forma menos, talvez mais profissional, mas num ramo, mais uma área que não era minha, que era questão de música baiana, essas coisas assim. E eu comecei a fazer, fui fazendo até um certo tempo, enquanto eu realmente me divertia, porque eram amigos de infância também. Mas eu nunca gostei do estilo, então para mim foi tipo mais uma questão de superação como músico, para ver se eu conseguiria mesmo tocar, porque é difícil tocar o estilo. E ali eu me desvinculei, ao mesmo tempo que eu fiquei aí alguns shows do Dead Fish, enfim, essa banda, eu saí fora e desencanei, comecei a vender instrumento, não tinha mais nada. Em 96, o Dead Fish acho que tinha parado e tal, o pai do Rodrigo tinha falecido. E eles voltaram com a banda, uma formação diferente, voltou só o Rodrigo e o Nó. O Marcelinho, que era irmão do Arroz, que era um dos guitarristas originais da época, voltou no lugar do irmão. E o Murilo voltou no lugar do Marcel. E aí um amigo de infância que mora aqui em São Paulo, o Leonardo, ele me ligou, na época morando lá em Vitória ainda, ele falou assim: cara, você tá tocando ainda? Aí eu falei assim: não tô tocando, cara. Ele falou assim: o Dead Fish voltou. E o Thiago, que é o irmão do Rodrigo, que era o baixista na época, falou assim: o Thiago não vai voltar pra banda, os caras estão sem baixista. Por que você não liga pros caras e entra na banda? Você tá há tanto tempo correndo, não sei o quê, pô, todo mundo te conhece aqui, basicamente entre os bairros como músico e tal. Eu falei assim: pô, sério mesmo, cara, que os caras estão sem baixista, uma puta banda daquela? Eu falei assim: vou ligar. Aí eu lembro que eu liguei pro Rodrigo e pedi pra marcar um teste. Porque como eu tava já numa fase mais profissional, de tipo, tudo que eu tinha que fazer um teste pra ver se eu passava ou não. E os caras eu nem sabia, né, levando a mó sério, os caras rindo da minha cara de fazer um teste com uma banda de hardcore. Mas pra mim, era o Dead Fish, pra mim sempre foi, eu sempre tive uma banda como uma banda diferenciada. E aí eu marquei o teste, e na verdade acho que só eu fiz o teste, porque os caras nem fizeram o teste com outras pessoas, porque eu acho que eu fui bem, eu só lembro que eu acho que eu fui meio, talvez... na verdade eu fui realista, né? Eu acho que o Nó atravessava algumas coisas no tempo, eu fui falar com ele, tipo... Os caras falaram: pô, meu, tem alguma coisa errada. Aí os caras falaram: meu, acho que ele tá tocando errado, porque ele não sabe. Eu falei assim: não é, vamos tocar eu e ele. E aí eu provei por A mais B que eu acho que ele atravessava algumas coisas. E aí a gente começou a ver, eu falei: puta, acho que eu não vou passar no teste por isso, né, cara? Tipo, falei com o dono da banda que ele tá tocando errado, acho que vai dar merda. Mas não, depois no final de semana os caras me ligaram, falaram: meu, vamos ensaiar. A ideia é fazer um disco novo, fazer uma turnê. Eu falei assim: pô, é justamente o que eu quero. Eu tô mega disposto e sempre estive a fim de ter uma banda, de viver na estrada, de fazer meu próprio selo, fazer minha correria toda. Sempre estive envolvido com hardcore e precisava de ter alguém que viesse comigo. E dali eu acho que começou a minha parceria com o Rodrigo, assim. Isso em 96, 97. Lá se vão 27 anos. Em 97 o Dead Fish se firmou, retornando ali a fazer shows, com a formação Rodrigo Lima, o Murilo Almeida, Marcelo Buteri e comigo. E logo depois a gente contratou, chamamos para tocar com a gente o Juliano Delanda, que era um amigo também de longa data, que tocava numa banda chamada Gritos de Ódio. Com essa formação, com a formação sem o Juliano, nós gravamos o Sirva-se. O Marcelo teve alguns problemas na época, a gente acabou se desligando dele, e a gente gravou o Sirva-se. Ele foi gravado por eu, o Murilo, o Rodrigo e o Nó. E o Juliano entrou na sequência para fazer a turnê. Com essa sequência a gente voltamos a tocar, fizemos uma turnê longa de 16 ou 17 dias pelo Brasil, saímos de Vitória, fomos até Balneário Camboriú, se eu não me engano, passando por Belo Horizonte, São Paulo, enfim, várias cidades. O Sonho Médio foi gravado com essa formação,
Com o Juliano, isso. O Sonho Médio foi gravado com o Juliano. Excursionamos, fizemos o Brasil todo. A chegada do Afasia, que é o nosso terceiro disco de estúdio, de 2001, se eu não me engano, ou 2000, não me lembro. Me corrija depois. A gente começou a ter mais problemas de relacionamento ali. E depois do disco gravado, o Juliano saiu da banda. Nem mesmo excursionou com a gente chamou o Felipe pra estar viajando com a gente, passamos a fazer a turnê inteira com o Felipe. Ele acabou entrando na banda na época ali, mas por outros problemas, por ele ter outra banda como o Heffer, na época começou a coincidir datas, a gente tinha umas datas marcadas para o sul e o Flat Cat estava vindo para o Brasil e a banda de apoio seria o Heffer. E aí a gente não tinha como conciliar, o Felipe foi convidado a sair de novo. E voltamos com o Marcelo. O Marcelinho voltou para a banda e ficou mais alguns meses até... ele fez a turnê do Ao Vivo que nós gravamos aqui em São Paulo no Hangar 110. Eu não lembro das datas, vocês me desculpem, eu não vou conseguir lembrar. Fizemos a gravação do Ao Vivo com ele e com o Xande, até porque nesse meio tempo, entre o lançamento do Afasia e essa saída do Felipe, a gente começou a ter problemas com o Murilo, que era o único guitarrista que estava lá desde o Sirva-se. A questão de afeto, muito tempo de estrada, a gente viajou. Essa turnê do Afasia, ela foi muito dura, a gente ficou mais de um ano excursionando. Sabe, sei lá, foram mais de 90 shows, mais de 100 shows, eu não me lembro, eu acho que o número é certo, mas com certeza mais de 100 shows. E isso para uma banda como o Dead Fish é difícil, cara, você aguentar, passar perrengue dentro de uma van, viajar de um estado para o outro, você sair tipo do Nordeste para bater no Sul na outra semana, sabe, você sair da capital cearense para bater na capital do Rio Grande do Sul é extremo, entendeu? Então foi desgastando, o Murilo acabou se desligando da banda e aí nós nos deparamos como uma banda sem guitarristas, nenhum. Ficamos 3 pessoas, eu, o No e o Rodrigo. Saindo do Sirva-se, a gente, gravado o Sirva-se, feito tudo, as mudanças, a gente resolveu montar nosso próprio selo. Isso também ali no comecinho de 98, ali um pouco antes do lançamento do Sonho Médio. E a gente montou nosso próprio selo para lançar os nossos discos por não acreditar na honestidade de algumas gravadoras ou de boa parte delas que estavam ali na época. Então começamos, todos os nossos discos voltaram a ser lançados, seriam lançados ali para frente pela nossa gravadora, e o Sirva-se depois de um tempo veio pra gente de novo, que era de uma outra gravadora chamada Lona Records, que era o nosso primeiro disco. E Cansados, depois do Afasia, que era o nosso terceiro disco de estúdio, a gente fez um disco ao vivo aqui em São Paulo. Depois de muitos shows, muita briga, muita confusão, o Murilo preferiu se desligar da banda por vontade própria, falou que não queria mais e tal. E a gente ficou numa encruzilhada de tipo, a gente fazendo as nossas coisas, como compor, gravar, vender show, fazer o show não tá rolando, né? Isso gera uma confusão grande, gera um estresse, e a gente precisa de alguém para tomar conta da gente. E aí o Rafael Ramos apareceu, que é o Rafael, que é do Rio de Janeiro, que tocava na banda Baba Cósmica, foi baterista durante anos da banda, um grande amigo de longa data também, que tinha Deck Disc, que era em sociedade com o pai dele, a família dele toda. E ele fez um convite bem honesto pra gente, e eu tinha que convencer os caras a continuar, sendo que a gente era um trio, eu, o Rodrigo e o No. O Murilo já tinha se dispersado e a gente não tinha um outro guitarrista fixo mais. Isso em 2002, depois de uma turnê muito longa também para finalizar o Afasia.